Voltando aqui ao Dr. Catarse, mas a gente falando em sal, as pessoas acho que não se dão conta que alimentos, não só o sal que a gente junta à comida, também já tem sal. Queijos, por exemplo. Então, quando a gente coloca para o paciente, para a pessoa reduzir a ingesta de sal, eu tento passar a seguinte informação. Primeira coisa, não levar o saleiro à mesa. Esse seria uma coisa que tem que se tomar muito cuidado. Outras formas de sal, hoje em dia com a moda da comida japonesa, que está muito mais penetrando no nosso meio, e a gente salga com um shoyu. O shoyu é sal puro, né? Tem um shoyu light, né? E a gente acaba tendo que maneirar nessa ingesta de sal também. Você até trouxe um videozinho, trouxe uns slides dos alimentos? O que eu queria, não, dos alimentos não, os alimentos do pessoal que tem aqui, o que eu queria te mostrar, assim... Ai, olha isso! Isso daqui é pra gente entender. O coração é um músculo, e se esse músculo trabalhar com força, vai acontecer com o que com ele? Aqui, na verdade, eu estou mostrando só pra gente entender, esta parede aqui é o septo, que ela separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Aqui, nessa imagem, eu estou mostrando o septo, a mesma coisa, tá? Só que está num corte de comprido. Aqui é o ventrículo direito, aqui é o ventrículo esquerdo. Tá. Este é um coração normal, que está fazendo a força tranquila. Mas este pobrezinho... Este coração pobrezinho é um coração que fez tanta força que é um músculo, o coração hipertrofiou. Olha o tamanho da hipertrofia. Se isso aqui tem 1 centímetro, isso aqui deve ter 2. Aqui Está obstruída. Olha esses músculos, que são os músculos... Eles ficaram enormes, né? Nossa. E aqui a gente, não sei se é possível de ver, que está meio preto aqui. Isso aqui foi um infarto, porque as artérias coronárias não conseguiram levar o oxigênio, o sangue até essa massa muscular enorme. Mas às vezes a pessoa pode infartar e pode nem perceber, nem saber, né? Existem, porque você tem às vezes pequenos infartos. É que quando você tem uma manifestação maior, uma artéria grande que é obstruída, você tem um infarto mais evidente. Então, uma das grandes complicações para o coração da hipertensão é o infarto. Agora, foi interessante, eu estava mostrando esta plaquinha, essa artéria. Aí alguém me perguntou, mas isso daqui não é a gordura que faz isso? Então, assim, toda artéria, ela passa por modificações, com o passar dos anos ela vai envelhecendo e vai formando placas e entupimentos. Este é o colesterol. Isso daqui é o envelhecimento, não? Não é? A doença da artéria se manifesta por aterosclerose, envelhecimento dela, mas placas é como de gordura. Se ela não ficasse, se ela ficasse rígida? Sim, mas veja bem, não é porque você tem colesterol alto. Se você fuma, você tem a nicotina, que vai fazer um estresse na parede da artéria e vai fazer ela mudar a sua anatomia toda. E aí começa a se formar placas de gordura nela. Mas não porque tem gordura excessiva. A pressão alta que fica batendo na parede da artéria o tempo todo vai fazer com que forme as placas de aterosclerose. Então, vamos dizer, o evento final da doença é a aterosclerose. Mas se a pessoa tem hipertensão e colesterol alto, junta tudo aí, né? Isso, a gente vai somar. Se você pegar os atestados de óbito que foram listados na Organização Mundial da Saúde, a doença que aparece em primeiro lugar disparada é a hipertensão arterial. A pressão alta é a principal causa. A segunda causa é o colesterol. E a terceira causa é o tabagismo. Então, assim, juntou os três? Se você juntar, você vai aumentando muito a chance. Agora, um negócio interessante. A doença que mais mata no Brasil e no mundo chama doença cardiovascular, do coração e dos vasos. O que é isso? É infarto e derrame. No mundo afora, Kátia, o que mais dá é infarto. No Brasil, o que mais dá é derrame. Por quê? Por falta do controle da pressão alta. Se eu tenho a hipertensão como uma doença de 40% da população hipertensa e eu não controlo bem, eu vou ter mais derrame. Mas é verdade que existe um número muito grande de pessoas que são hipertensas e não fazem nem ideia? Então, tem um estudo muito bem feito na Liga de Hipertensão da USP e foi o seguinte, 100 pessoas passando pela rua, você pegava lá e media a pressão de todas, 50 estavam hipertensas e 50 não estavam. Dessas 50, 25 já sabiam que eram hipertensas, mas não estavam tomando remédio. Não? Não. Eu tenho impressão, estava alta agora, mas é comum. Ou então eu tomei o remédio e ela voltou ao normal. Então, como se fosse uma infecção. Né? Dos outros 25 que tomam, 12 estão bem controlados e os outros 12 não estão bem controlados. Então, assim, é por isso que a gente tem tanto AVC, tanto derrame. Né? Quando a gente fala AVC, acidente vascular cerebral, eu tenho dois tipos. O que está relacionado à hipertensão é o que dá a hemorragia, que é isso daqui. Isso aqui é um cérebro, é um corte do cérebro.
aqui tem uma artéria, aqui a artéria está rota, rompeu a artéria. É um buraco e aqui no sangue. E aí vazou, derramou o sangue. Isso tem relação com hipertensão arterial mal controlada. A gente tem um AVC isquêmico, acidente vascular cerebral isquêmico, que corresponde ao infarto, só que é um infarto cerebral. A artéria obstrui, forma um coágulo aqui e dá o AVC isquêmico, que normalmente é menos trágico do que o AVC hemorrágico. A gente falou do tabagismo, excesso de sal, sedentarismo, mas e o álcool também contribui? Então, quando a gente fala em AVC hemorrágico, você pode associar hipertensão e álcool. O uso crônico do álcool aumenta o risco de AVC hemorrágico. A bebida, assim, a gente fala que entre o remédio e o veneno a diferença é a dose, né? Então, a bebida alcoólica, quando usada eventualmente, gera uma vasodilatação. Então, o cara Mas bebe, eventualmente é quanto? assim, duas vezes por semana, que você tome, uma dose pequena. Gente, então, quando você toma pouquinho, aquela musculatura da artéria, Kátia, relaxa. Então, a pressão até cai. Então não é desculpa de quem gosta de beber isso, não? Não, mas é de vez em quando. Mas o que acontece? Quando eu começo a beber diário... Não, eu ouvi dizer que posso beber, que faz bem para a saúde, então faz mesmo. Tem. Uma coisa assim, existe documentação que determinadas bebidas alcoólicas podem ajudar na proteção do coração. Por exemplo, o vinho, né? E vinho tinto. Mas é aquilo, e tem essa coisa da dose. A pessoa que bebe, eventualmente, ela tem uma certa proteção do coração. E quem bebe rotineiramente começa a ficar hipertenso. E além de ficar hipertenso, pode ter mais AVC. Mas o AVC pode acontecer em qualquer idade também? Então, é aí que tá. Tem uma mistura que assim, a gente tem as doenças das artérias. Tem gente que nasce com a artéria com uma das suas paredes muito frouxas, muito solta. E aí não precisa ter hipertensão, que é o aneurisma cerebral. A pessoa tem um aneurisma. Aqui tem uma imagem, eu acho que talvez um pouco difícil de entender, mas assim, aqui é a aorta, né? Então a gente está vendo essa curvatura da aorta. Ela tem normalmente 3,5 centímetros até 3,7 de diâmetro, tá? Quase 4 centímetros, é grande. É grande. Aí você olha isso daqui, olha, tá saindo aqui do coração, tá saindo um tubo de quase 8 centímetros, tá? Então, isso é um aneurisma e pode romper. O número 1 para isso é hipertensão, mas existe também um componente genético que geraria o aneurisma da artéria aorta. E esse aneurisma pode acontecer em qualquer território. Tá. Pode acontecer aqui, pode acontecer aqui. E então, é uma coisa muito trágica. São muito variados. Às vezes a pessoa tem um desconforto no pé porque o aneurisma rompe e entope a artéria que vai para a perna. E como ela vai achar que é um aneurisma? Eu já cheguei a pegar num pronto-socorro um homem com uma dor enorme na perna porque estava gangrenando a perna dele e o aneurisma tinha rompido aqui e a manifestação foi lá embaixo na perna. Nossa Senhora. Então tem coisas assim... Mas como que se descobre? Uma tomografia? Você não tem pulso. Você pega... Primeira coisa, e o exame depois que vai fazer é a tomografia, sim, ou a angiotomografia. Puxa, volto já para eu aprender mais contigo. Você de casa vai aprender muito ainda também com o Dr. Gattas.